Claro, vamos falar um pouquinho desse cenário de 1890. A gente está bem ali no finalzinho do século XIX e o mundo estava passando por uma série de transformações importantes. Por exemplo, nessa época, a segunda revolução industrial já estava a todo vapor, com eletricidade, aço e produtos químicos mudando a cara das cidades e das indústrias. As grandes potências europeias estavam envolvidas em uma corrida imperialista, especialmente na África e na Ásia. Então, esse foi um período em que o mundo viu muita expansão colonial. Além disso, os Estados Unidos estavam emergindo como uma potência econômica e industrial cada vez mais relevante, e a gente já via os primeiros sinais de que o século XX ia ser bastante centrado também nos Estados Unidos. Em termos culturais e intelectuais, a gente estava no final da chamada Belle Époque, na Europa, com muitas inovações nas artes, nas ciências e na filosofia, e também debates sociais e políticos fervilhando, com o surgimento de movimentos trabalhistas e discussões sobre direitos sociais. Então, resumindo, 1890 foi uma época de grandes mudanças e de um mundo que estava realmente se encaminhando para o século XX, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Com certeza, vamos dar uma olhada na Ásia nesse mesmo período. Em 1890, a Ásia também estava passando por mudanças bem significativas. O Japão, por exemplo, estava já bem avançado na chamada Era Meiji. Foi um período de modernização acelerada. Eles estavam se industrializando rapidamente, construindo um exército moderno e começando a se tornar uma potência regional, o que ia levar inclusive a guerras como a sino-japonesa e depois a russo-japonesa, já no começo do século XX. Na China, a situação era bem diferente. O país estava enfrentando uma série de crises internas, a dinastia Qin estava bastante enfraquecida, havia pressões de potências estrangeiras impondo tratados desiguais, e isso estava criando um clima de instabilidade que mais tarde levaria a movimentos como a Revolução de 1911. Outras partes da Ásia também tinham seus próprios cenários. A Índia, por exemplo, ainda estava sob domínio britânico e começava a ver o surgimento de um nacionalismo indiano que algumas décadas depois ia desaguar no movimento pela independência liderado pelo Gandhi. Então, saindo um pouco da Europa, a gente vê que a Ásia também estava num momento de grandes transformações, com potências emergindo, impérios enfraquecendo e movimentos nacionais começando a ganhar força. A América Latina nesse período também tinha um cenário bem interessante. Por volta de 1890, muitos países latino-americanos já tinham conquistado sua independência, geralmente ali no começo ou meados do século XIX. Então, em 1890, a questão era mais sobre consolidação desses estados nacionais, desenvolvimento econômico e também a influência das grandes potências, como os Estados Unidos, que começavam a aumentar sua presença na região. Por exemplo, países como a Argentina e o Brasil estavam vivendo momentos de crescimento econômico baseado em exportação de produtos como café, no caso do Brasil, e carne e trigo, no caso da Argentina. Era um período também de modernização urbana em algumas capitais, como Buenos Aires, que se inspirava muito em Paris, e o Rio de Janeiro também começava a passar por reformas urbanas. Mas crescimento. Havia também conflitos internos, disputas de poder e tensões sociais. Então a América Latina de 1890 era um mosaico de países tentando se encontrar no cenário global, lidando com influências externas e com seus próprios desafios internos de construção nacional. Com certeza, saltar para 1900 traz algumas mudanças bem perceptíveis em relação a 1890. Na Europa, a virada do século trouxe um sentimento de otimismo misturado com certa tensão no ar, porque a gente estava entrando no que ficou conhecido como a Belle Époque, que começou um pouco antes e vai até o início da Primeira Guerra. Em 1990, a Europa estava num momento de grandes inovações tecnológicas, as cidades estavam se modernizando, havia avanços em transporte, como os primeiros carros, o metrô de Paris, que já existia, e havia também uma efervescência cultural, com movimentos artísticos como o Art Nouveau e novas correntes na literatura e na filosofia. Por outro lado, também havia tensões políticas crescendo aos poucos, alianças militares se formando e uma certa competição entre impérios que mais tarde ia desembocar na Primeira Guerra Mundial. Então, em 10 anos, o clima ficou um pouco mais sofisticado em termos de cultura e tecnologia, mas também um pouco mais tenso em termos de política internacional. Exatamente, você pegou um ponto importante. Ali por 1900, a gente está bem no auge do que a gente chama de imperialismo clássico, né? As grandes potências europeias, como o Reino Unido, a França, a Alemanha, estavam realmente competindo por colônias e esferas de influência na África, na Ásia e até mesmo em partes da Oceania. Politicamente, isso significava que as potências estavam sempre negociando, assinando acordos, mas também criando alianças militares que iam aumentando a tensão. Por exemplo, você tinha a Entente Cordiale entre França e Reino Unido, você tinha a aliança entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Então o tabuleiro político estava ficando cada vez mais complexo.
Tudo isso fazia parte desse cenário imperialista, onde as potências não só queriam expandir seus territórios e mercados, mas também estavam criando um equilíbrio de poder delicado, que infelizmente acabou resultando nas tensões que levaram à Primeira Guerra Mundial, alguns anos depois. Exatamente, você já foi direto ao ponto. A década de 1910 é basicamente marcada por esse grande evento que é a Primeira Guerra Mundial. Ela começa em 1914 e realmente domina todo o cenário político, social e econômico da época. Então, tudo aquilo que vinha se formando antes, aquelas tensões imperialistas e alianças, acaba culminando nesse conflito enorme, que é o principal marco da década, e, claro, isso muda completamente o rumo do século XX, redefinindo fronteiras, impérios e sociedades. Mas é isso, a Primeira Guerra realmente é o grande evento dessa década. Claro, então, quando a gente fala do caldeirão europeu ali na época da Primeira Guerra, a gente está falando de alguns impérios que eram realmente as potências centrais desse tabuleiro. Por exemplo, o Império Britânico, que era o maior império colonial do mundo, com colônias espalhadas por vários continentes, e também a França, que tinha um império colonial bastante grande na África e na Ásia. Além deles, o Império Alemão era uma potência emergente e muito industrializada, que havia se unificado apenas algumas décadas antes, mas já tinha se tornado uma grande potência europeia. Você tinha também o Império Austro-Húngaro, que era uma entidade multiétnica, bem complexa, com várias nacionalidades dentro dele, e que também estava ali no centro dessas tensões. E claro, o Império Russo, que era uma enorme potência territorial, mas que estava passando por uma série de desafios internos, que depois culminariam na Revolução Russa. Então esses impérios estavam todos interagindo, competindo e formando esse caldeirão que acabou explodindo na Primeira Guerra. Com certeza, o Império Otomano era uma peça-chave ali na região do Mediterrâneo e no Oriente Médio. Ele já estava em declínio há algum tempo, tanto que chamavam ele de o homem doente da Europa, mas ainda era um império muito relevante e controlava vastos territórios. Além dos otomanos, naquela região mediterrânea mais ampliada, você tinha o Império Austro-Húngaro, que, embora fosse mais centrado na Europa Central, também tinha interesses nos Balcãs ou ali em torno do Mediterrâneo. Então o Mediterrâneo era uma região onde o Império Otomano ainda era o principal, mas ele estava lidando com essas pressões de outros impérios europeus que tinham interesses na região. Com certeza, os Balcãs eram realmente um caldeirão bem complexo nessa época. Você tinha uma mistura de etnias, religiões e identidades nacionais muito forte. Então tinha sérvios, croatas, bósnios, búlgaros, gregos, albaneses, cada um com suas línguas, suas religiões e seus interesses nacionais. E essa região estava meio que na encruzilhada de dois impérios, como você falou, o Império Austro-Húngaro de um lado e o Império Otomano do outro. Ambos tentando manter sua influência, mas ao mesmo tempo enfrentando movimentos nacionalistas que queriam independência ou queriam criar seus próprios estados. É da mistura de pressões e tensões étnicas, religiosas e políticas fez com que os Balcãs fossem um ponto de ebulição. Eles foram o estopim da Primeira Guerra, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo. Então entender os Balcãs é entender esse mosaico bem complicado que estava ali na fronteira entre esses impérios e que acabou sendo um dos grandes pontos de partida para o conflito. Com certeza, os Balcãs passaram por grandes mudanças depois da Primeira Guerra. O desmantelamento do Império Austro-Húngaro e o enfraquecimento do Império Otomano abriram espaço para a formação de novos Estados-nação. A Iugoslávia, por exemplo, foi criada nesse contexto, reunindo vários povos eslavos do Sul em um único país. Outros estados como a Albânia, a Bulgária e a Romênia também viram suas fronteiras redefinidas. Então o mapa político dos Balcãs ficou bem diferente após a guerra, com novos países emergindo e com um foco maior em estados nacionais. Claro, isso não resolveu todas as tensões, mas redesenhou bastante a região. Claro, entrando nos anos 20, a gente tem um período bem interessante na Europa, que é basicamente o pós-Primeira Guerra e todas as transformações que vêm com ele. Em primeiro lugar, a Europa estava lidando com as cicatrizes deixadas pela guerra. Houve muitos tratados, como o Tratado de Versalhes, que redefiniram fronteiras, impuseram punições à Alemanha e tentaram criar uma nova ordem, mas também deixaram ressentimentos. Foi um período conhecido como os Loucos Anos 20 em algumas partes, especialmente na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos, por causa de uma certa efervescência cultural e social. Ao mesmo tempo, a gente tem a criação da Liga das Nações, que foi uma tentativa de manter a paz. E temos também a instabilidade econômica, que culmina no final da década com a Grande Depressão. Então, em resumo, os anos 20 na Europa foram um período de reconstrução, de experimentação cultural, mas também de muitas tensões latentes que ainda estavam ali, meio que fermentando para o que viria depois.
Com certeza, você tocou num ponto bem importante. Os anos 20 foram realmente únicos nesse sentido, porque a humanidade estava lidando com as consequências de uma guerra totalmente diferente das anteriores. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra em grande escala com armas modernas, tanques, metralhadoras, gases tóxicos, e isso deixou uma marca profunda. Então, os anos 20 foram uma época em que as pessoas estavam tentando processar o trauma de uma guerra industrializada e de uma escala de destruição que não tinha precedentes. Ao mesmo tempo, havia esse desejo de aproveitar a vida, de experimentar coisas novas, de romper com tradições, e isso gerou toda uma efervescência cultural. Mas no fundo, havia essa sombra de uma guerra que tinha mostrado ao mundo o que a tecnologia moderna podia fazer em termos de destruição. Então é um período de contrastes, muita inovação, muita liberdade cultural, mas também um certo peso histórico dessa guerra industrial. Com certeza, vamos imaginar esse cidadão passeando ali pelas capitais dos anos 20. Se ele estivesse em Paris, por exemplo, ele encontraria uma cidade que estava vivendo um verdadeiro florescimento cultural. Paris era o centro da arte, da moda, da literatura, com os cafés cheios de artistas, escritores, gente experimentando novas ideias. Tinha o clima dos cabarés, do jazz chegando na Europa, então era uma cidade muito vibrante. Se ele fosse para Berlim, ele encontraria uma cidade que também estava bastante efervescente, mas de um jeito um pouquinho diferente. Berlim nos anos 20 era um centro de vanguarda, de experimentação artística, de uma vida noturna bem agitada, e também de debates políticos intensos, porque a Alemanha estava lidando com as mudanças do pós-guerra. Era uma cidade cheia de novas ideias e também de certa rebeldia. E se ele fosse para Londres, ele encontraria uma cidade um pouco mais sóbria, mas também se reinventando. Londres, nos anos 20, estava passando por mudanças, tinha uma vida cultural ativa, o impacto do jazz, do cinema, mas também era uma cidade que ainda tinha um pezinho na tradição britânica. Então, nosso cidadão comum veria 3 capitais diferentes, mas todas elas pulsando com essa mistura de novidade e tentando encontrar um caminho depois do trauma da guerra. Você tá certíssimo. Os anos 20 na Alemanha foram realmente um período muito turbulento no sentido econômico. Depois do Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que lidar com reparações de guerra enormes. Isso gerou uma crise econômica gigantesca. A hiperinflação, que aconteceu ali em 1923, foi um período em que o dinheiro perdeu praticamente todo o valor. As pessoas iam comprar pão com carrinhos de dinheiro e a economia ficou completamente fora de controle. Isso criou um terreno muito fértil para o contentamento, para o ressentimento e para que movimentos radicais começassem a ganhar espaço. Então foi nesse caldo de crise econômica e social que os movimentos totalitários, como o nazismo, conseguiram fincar raízes. Eles se aproveitaram desse sentimento de humilhação, de crise, de desespero econômico, para oferecer soluções radicais e prometer restaurar o orgulho nacional. Então, em resumo, a crise econômica dos anos 20 na Alemanha foi realmente um dos fatores que preparou o terreno para o surgimento dos regimes totalitários na década seguinte. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, isso é um pouco dos dois. É uma forma de dizer, mas também tem um fundo de verdade. Durante o período de hiperinflação na Alemanha, em 1923, o dinheiro realmente perdeu tanto valor que as pessoas às vezes precisavam de enormes quantidades de notas para comprar coisas básicas. Então, dizer que alguém ia com um carrinho de dinheiro comprar pão é meio que uma expressão para ilustrar o absurdo da situação, mas também havia relatos de pessoas levando literalmente maços enormes de dinheiro para fazer compras, porque o valor mudava muito rápido. Então, é um jeito de ilustrar o caos econômico daquela época. Nos Estados Unidos, em meados dos anos 20, a gente estava vivendo o que ficou conhecido como os Roaring Twenties, ou os Loucos Anos 20. Era um período de muita prosperidade econômica, pelo menos na aparência, com a economia crescendo, o mercado de ações em alta e a cultura do consumo em plena ascensão. As pessoas estavam comprando carros, rádios, eletrodomésticos e havia um clima de otimismo e de modernidade. Foi também a era do jazz, dos clubes noturnos, da proibição, que gerou toda uma cultura em torno do álcool ilegal e de muita inovação cultural. Então, naquele meio dos anos 20, os Estados Unidos estavam vivendo um período de aparente prosperidade e de efervescência cultural, sem ainda prever o que viria no final da década com a Grande Depressão. Com certeza, é por aí mesmo. Nos anos 20, a economia dos Estados Unidos estava realmente vivendo um boom sem muitas rédeas. Era uma época de especulação financeira desenfreada, com muita gente investida na bolsa de valores, sem muito controle, sem muita regulação. E é justamente essa falta de regulação e essa euforia especulativa que acabou levando ao crash de 1929. Depois disso, muitos teóricos e economistas passaram a estudar esses ciclos, como o crescimento desenfreado podia levar a quedas abruptas e como era importante ter algum tipo de regulação para evitar que isso acontecesse de novo. Então, é isso mesmo. Foi um momento em que se viu o capitalismo meio sem freios e depois veio a reflexão sobre como colocar alguns limites para evitar desastres futuros.
Com certeza, a virada dos anos 20 para os anos 30 teve um impacto global e a América Latina não ficou de fora. Quando veio a Grande Depressão, no começo dos anos 30, o que aconteceu foi que muitos países latino-americanos, que dependiam bastante da exportação de matérias-primas, como café, açúcar, minérios, viram a demanda cair drasticamente. Isso afetou as economias locais, aumentou o desemprego e criou um clima de instabilidade social e política em muitos países. Então, nos anos 30, você teve, em várias partes da América Latina, um período de transições políticas, com alguns governos autoritários surgindo, com mudanças nas políticas econômicas, e também uma busca maior por industrialização interna para tentar reduzir a dependência das exportações. Em suma, a América Latina dos anos 30 foi bastante impactada por essa crise mundial e teve que se reinventar em muitos aspectos. Ah, com certeza. Essa é uma parte bem interessante da história. Desde o final do século XIX e início do século XX, muitos imigrantes europeus e de outras regiões chegaram na América Latina. Eles foram principalmente para países como Argentina, Brasil e Uruguai, que incentivaram bastante a imigração para ajudar no crescimento econômico e no desenvolvimento de suas regiões. Na Argentina, por exemplo, muitos imigrantes italianos e espanhóis se estabeleceram em Buenos Aires e outras áreas turcanas. No Brasil, houve uma grande onda de imigrantes italianos, portugueses, alemães e japoneses que foram para São Paulo, para o sul do Brasil e para outras regiões agrícolas. Isso ajudou a moldar a sociedade latino-americana de uma forma bem diversa e plural. Então, esses imigrantes acabaram indo para centros urbanos, para áreas agrícolas e tiveram um papel bem importante na construção econômica e cultural desses países. Foram sim, em menor escala, mas também houve imigração para alguns países da costa do Pacífico. Por exemplo, o Chile recebeu uma quantidade considerável de imigrantes europeus, especialmente espanhóis, alemães e também palestinos e imigrantes do Oriente Médio. O Peru e o Equador também receberam alguns fluxos migratórios, embora em menor número do que países como a Argentina ou o Brasil. Então, mesmo na costa do Pacífico, houve sim comunidades de imigrantes, só que em menor escala, e elas também ajudaram a enriquecer a diversidade cultural desses países. Claro, vamos dar uma olhada na Ásia nesses anos 20 e 30. No Japão, por exemplo, os anos 20 foram um período de modernização contínua, mas também de crescente militarismo. Já nos anos 30, o Japão ficou cada vez mais expansionista, invadindo a Manchúria em 1931 e depois ampliando suas ações na China. Ou seja, foi um período em que o Japão passou de uma potência em ascensão para uma potência agressiva na região. A China, por outro lado, estava vivendo um período de grande turbulência interna. Nos anos 20, havia uma luta pelo poder entre senhores da guerra regionais e o governo central, e depois, nos anos 30, houve a guerra entre nacionalistas e comunistas, além da invasão japonesa. Então a China estava num cenário de fragmentação e conflito interno muito forte. Em resumo, na Ásia dos anos 20 e 30, o Japão estava se tornando mais militarista e expansionista, enquanto a China enfrentava uma era de conflitos internos e invasões externas. Isso mesmo, exatamente. A China já tinha passado pelas guerras do ópio no século XIX, que foram conflitos que enfraqueceram muito o país e abriram espaço para a intervenção estrangeira, especialmente britânica e de outras potências ocidentais. Isso deixou cicatrizes profundas na China e contribuiu para o período de instabilidade que veio depois. Então, nos anos 20 e 30, a China ainda estava lidando com as consequências desse longo período de interferência estrangeira e de fragilidade interna que veio lá do século XIX. Claro, a Índia nos anos 20 e 30 estava em um momento muito importante do seu movimento de independência. Esse foi o período em que Mahatma Gandhi se tornou uma figura central, liderando campanhas de desobediência civil não violenta contra o domínio britânico. Nos anos 20 houve o famoso movimento não cooperativo e nos anos 30 a Marcha do Sal, que foi um protesto icônico contra os impostos britânicos sobre o sal. Então, na Índia desse período, havia um crescente movimento nacionalista, uma mobilização popular muito forte, e a luta pela independência estava ganhando cada vez mais força. Isso marcou os anos 20 e 30 na Índia como uma época de crescente resistência ao domínio colonial britânico. Com certeza. Essa relação entre a Inglaterra e a Índia foi basicamente uma relação colonial de exploração. A Índia era a joia da coroa do Império Britânico, e o domínio britânico tinha um foco muito forte na extração de recursos e no controle econômico. Os britânicos usavam a Índia como fonte de matérias-primas, como algodão, especiarias, e depois vendiam produtos manufaturados britânicos de volta para a Índia, criando um ciclo de dependência econômica. Além disso, havia uma exploração dos trabalhadores indianos, impostos pesados, e uma tentativa de impor a cultura britânica. Então era uma relação colonial e clássica de exploração econômica e controle político, que gerou bastante resistência e, eventualmente, o movimento de independência, liderado pelo Gandhi e por outros líderes indianos.
Ah, com certeza. O algodão americano também era muito relevante, especialmente para a indústria têxtil britânica. Mas o algodão indiano tinha um papel importante porque a Índia era uma colônia britânica e, portanto, era mais fácil e lucrativo para a Grã-Bretanha controlar essa produção diretamente. Além disso, historicamente, a Índia já tinha uma tradição têxtil e uma produção de algodão que era integrada ao Império Britânico de uma forma bem conveniente para eles. Então, enquanto o algodão americano também era importante, o algodão indiano tinha essa dimensão colonial e econômica que fazia dele uma peça-chave para o Império Britânico. Exatamente, essa é uma diferença bem importante. O algodão indiano, em grande parte, era exportado como matéria-prima, ou seja, como fibra bruta, para a Inglaterra. Lá, ele era processado nas indústrias têxteis britânicas e depois os tecidos manufaturados eram vendidos de volta na Índia em outros mercados. Já o algodão americano também era muito usado na indústria têxtil, mas a dinâmica colonial na Índia era realmente voltada para manter a Índia como fornecedora de matéria-prima e o Reino Unido como o centro de manufatura. Então, o algodão indiano não era processado em larga escala na colônia, diferentemente do que acontecia com a produção nos Estados Unidos, que já tinha uma indústria têxtil local mais desenvolvida. Claro, olhando para a Oceania nos anos 20 e 30, a gente tem dois grandes protagonistas, que são a Austrália e a Nova Zelândia. Nessa época, esses países ainda eram parte do Império Britânico, então eles tinham uma ligação muito forte com o Reino Unido. Economicamente, a Austrália estava bastante voltada para a exportação de produtos como lã e trigo, enquanto a Nova Zelândia também exportava produtos agropecuários, especialmente carne e laticínios. Politicamente, era um período de consolidação da identidade nacional, com ambos os países começando a se ver menos como colônias e mais como nações independentes dentro da Commonwealth. Eles também foram afetados pela Grande Depressão, com impactos econômicos que levaram a mudanças nas políticas internas. Então, na Oceania, esse período foi de transição, de construção de uma identidade mais independente, mas ainda muito ligado ao contexto britânico e aos desafios econômicos da época. Na verdade, nos anos 20 e 30, na África, ainda estava um pouco cedo para uma grande reviravolta anticolonial em larga escala. Esse período foi mais marcado pela consolidação do domínio colonial europeu sobre o continente, com as potências coloniais, como França, Reino Unido, Bélgica e outras, reforçando o controle sobre seus territórios. Então, os anos 20 e 30 foram mais um período de consolidação colonial do que de reversão desse sistema. Claro que havia resistência e movimentos de contestação, mas os grandes movimentos de independência africanos vão ganhar mais força só depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir dos anos 50 e 60. Então, nos anos 20 e 30, a África ainda estava em forte controle colonial, com a resistência existindo, mas não ainda em um ponto de ruptura generalizada. Com certeza. A África do Sul, nesse período, era um lugar bem complexo. Nos anos 20 e 30, a África do Sul já estava vivendo sob um regime de segregação racial, que mais tarde se formalizaria no apartheid. Havia uma tensão muito grande entre a minoria branca e ascendência europeia e a maioria negra e de outras etnias, que era sistematicamente marginalizada. Nessa época, leis e políticas segregacionistas já estavam sendo implementadas, o que criava uma sociedade muito desigual. Além disso, havia tensões entre diferentes grupos de colonos europeus, como os descendentes de britânicos e os africanos, que eram descendentes de holandeses. Então, os anos 20 e 30 foram uma época de consolidação desse sistema de segregação e de tensões raciais e sociais, que iriam se intensificar nas décadas seguintes. Claro, então nos Estados Unidos, entre os anos 20 e 30, a famosa expansão para o oeste já estava em grande parte completada em termos territoriais, porque o país já havia alcançado o Pacífico no século XIX. Mas nos anos 20 e 30 havia ainda um movimento interno de desenvolvimento dessas regiões ocidentais. Então a gente vê o crescimento de cidades da Califórnia, por exemplo, Los Angeles e São Francisco, o desenvolvimento de infraestrutura como ferrovias e rodovias, e a migração interna de pessoas em busca de oportunidades nessas novas áreas. Além disso, nos anos 30, teve o impacto da Grande Depressão, e isso levou algumas pessoas a migrarem para o oeste em busca de trabalho, especialmente no setor agrícola da Califórnia, como retratado no livro Vinhas da Ira, por exemplo. Então não era mais aquela expansão territorial clássica do século XIX, mas em um período de consolidação e de desenvolvimento dessas regiões ocidentais. Ah, sim, teve sim. Nos anos 20 e 30, ainda aconteceram algumas corridas do ouro, especialmente em regiões que a gente visou de forma indireta. Por exemplo, na Austrália, houve algumas descobertas de ouro no oeste australiano que ainda atraíram garimpeiros nesse período. Nos Estados Unidos, embora a grande corrida do ouro do século XIX já tivesse passado, ainda havia um certo ressurgimento de garimpo em menor escala em algumas áreas do Alasca e da Califórnia. E se a gente pensar também na África do Sul, ela continuava sendo uma grande produtora de ouro, já que o país tinha importantes minas que continuaram em operação nos anos 20 e 30. Então, mesmo que não fosse aquela febre do ouro como no século XIX, ainda havia sim algumas corridas do ouro localizadas nessas regiões ao longo desse período.
Com certeza, você está lembrando muito bem. Nessa época, entre as décadas de 1910, 20 e 30, o petróleo realmente se tornou uma commodity crucial. Ele passou a ser uma fonte de energia fundamental para indústrias, para o transporte, especialmente com a popularização dos automóveis, e para o setor militar, com navios e aviões cada vez mais dependentes do petróleo. Houve sim uma espécie de corrida pelo petróleo, com grandes empresas, como a Standard Oil e outras, explorando campos em diferentes partes do mundo. No Oriente Médio, por exemplo, começaram a surgir as primeiras descobertas importantes, que mais tarde transformariam a região e o centro global de produção. Então, esse período foi marcado por uma crescente busca por reservas de petróleo e pela consolidação do petróleo como um recurso estratégico fundamental para as economias e para a geopolítica mundial. Com certeza, olhando para a Europa dos anos 30, a gente vê realmente um crescimento forte de autoritarismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, muitos países europeus estavam lidando com crises econômicas, sociais e políticas, o que abriu espaço para que regimes autoritários ganhassem força. A gente tem um exemplo clássico da Alemanha, onde o nazismo de Hitler chegou ao poder em 1933, explorando o descontentamento e as dificuldades econômicas. Na Itália, o fascismo de Mussolini já tinha se consolidado nos anos 20, e nos anos 30 ele estava bem estabelecido. Outros países também flertaram com o autoritarismo ou adotaram regimes autoritários, como a Espanha, que passou por uma guerra civil a partir de 1936, resultando no regime de Franco, e outros países do leste europeu que mantiveram ditaduras ou governos autoritários. Em resumo, os anos 30 na Europa foram um terreno fértil para o autoritarismo, com democracias fragilizadas e uma crescente polarização que acabou levando à ascensão desses regimes antes da Segunda Guerra Mundial. Com certeza. Além desses mais famosamente conhecidos, como a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e a Espanha de Franco, a gente pode lembrar também de Portugal, que você mencionou, que tinha o Salazar no poder, estabelecendo um regime autoritário que duraria muitas décadas. Na Europa Central e Oriental, a gente teve também a Hungria, que acabou desenvolvendo um regime autoritário sob o almirante Horthy, e a Romênia, que também viu o crescimento de um governo cada vez mais autoritário. A Polônia, nos anos 30, também teve um regime militar autoritário sob o comando de Józef Piłsudski e depois seus sucessores. Ou seja, havia uma onda autoritária que varreu muitos países europeus, criando um cenário bem tenso e que ajudou a pavimentar o caminho para os conflitos que levariam à Segunda Guerra Mundial. Claro, com certeza. Os anos 40, especialmente ali a primeira metade da década, foram totalmente marcados pela Segunda Guerra Mundial na Europa. A guerra começou em 1939, mas nos anos 40 ela atingiu o auge do conflito. As potências do eixo, lideradas pela Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão, estavam em confronto com os aliados, que incluíam o Reino Unido, a União Soviética, depois os Estados Unidos e outros países. A Europa foi palco de batalhas gigantescas, bombardeios, ocupações e um sofrimento humano imenso. Houve o Holocausto, com o genocídio de milhões de judeus e outros grupos perseguidos pelo regime nazista, e a guerra deixou a Europa devastada. Então, o panorama geral dos anos 40 na Europa é um continente em guerra, dividido, sofrendo enormes destruições, e mudanças que iriam mudar o futuro do continente depois de 1945. Com certeza. Então, a União Soviética, já nos anos 40, estava consolidando o seu sistema comunista sob o comando de Stalin, com uma economia planificada, industrialização forçada e tudo mais. No início da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética inicialmente tentou ficar um pouco de fora do conflito, até assinando o Pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha, que era um pacto de não agressão. No entanto, em 1941, a Alemanha quebrou esse pacto e invadiu a União Soviética, o que transformou a URSS nos principais membros dos aliados. A partir daí, a União Soviética teve um papel crucial na guerra, especialmente no fronte oriental, onde travou batalhas decisivas, como a de Stalingrado. Foi um período de imensos sacrifícios para a União Soviética, mas também de grande mobilização. E no final da guerra, a União Soviética emergiu como uma das superpotências que moldaria uma ordem mundial do pós-guerra. Com certeza. Na Ásia, durante os anos 40, especialmente no início da década, o Japão realmente aproveitou para expandir o seu império, enquanto os Estados Unidos estavam focados em outros teatros de guerra. O Japão já havia ocupado a Manchúria em 1931 e, durante os anos 40, expandiu ainda mais sua presença em partes da China, no Sudeste Asiático e até em ilhas do Pacífico. Eles buscaram recursos naturais, matérias-primas e territórios estratégicos para fortalecer o seu império. Isso fez com que a região do Pacífico se tornasse um dos principais palcos da guerra entre o Japão e os Estados Unidos, especialmente depois do ataque a Pearl Harbor, em 1941, que levou os Estados Unidos a entrar de vez na Guerra no Pacífico. Então, esse período viu o Japão tentando consolidar um império regional, até que os aliados conseguissem reverter essa expansão mais para o final da guerra.
Com certeza. Na América Latina, durante a Segunda Guerra, a região não foi um campo de batalha direto, mas teve um papel interessante. Muitos países latino-americanos acabaram apoiando os aliados, especialmente a partir do momento em que os Estados Unidos entraram na guerra. O Brasil, por exemplo, enviou a Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália ao lado dos aliados. Além disso, houve uma cooperação econômica com os Estados Unidos, com o fornecimento de matérias-primas e um alinhamento político mais próximo. Por outro lado, a guerra também teve impactos econômicos e sociais na região, e muitos países viram nisso uma oportunidade de industrialização ou de fortalecimento econômico. Então a América Latina não foi um palco de combate, mas participou de forma indireta e teve um papel de apoio na Segunda Guerra Mundial. Com certeza, é um ponto importante. De fato, apesar de toda a tragédia humana e da destruição da Segunda Guerra, os Estados Unidos emergiram como um dos grandes beneficiários econômicos no final do conflito. Durante a guerra, a economia americana se mobilizou completamente para a produção de armamentos, suprimentos e todo tipo de recurso para os aliados, o que gerou um enorme crescimento industrial e tecnológico. Isso tirou os Estados Unidos da Grande Depressão, e após a guerra, os Estados Unidos saíram como a potência econômica dominante, com uma infraestrutura industrial intacta e uma capacidade produtiva muito superior à de outros países que foram devastáveis. Além disso, os Estados Unidos foram os arquitetos do Plano Marshall, que ajudou a reconstruir a Europa e se tornaram a maior economia e a maior influência global no pós-guerra. Então, sim, em termos econômicos e geopolíticos, os Estados Unidos realmente se beneficiavam nesse contexto, apesar de todo o custo humano terrível do conflito. Com certeza, o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em 1945 foi um divisor de águas no cenário geopolítico mundial. Além de marcar o fim da Segunda Guerra Mundial, esse evento introduziu o mundo na era nuclear, criando uma nova dinâmica de poder e de tensão entre as potências. A existência de armas nucleares mudou profundamente as relações internacionais, porque introduziu a ideia de destruição mútua assegurada entre as superpotências. No contexto geopolítico, isso levou à Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética entraram em uma corrida armamentista e uma competição por influência global, mas com um equilíbrio de terror nuclear que impediu conflitos diretos entre eles. Então, o surgimento da bomba atômica redefiniu a geopolítica do pós-guerra, colocando o mundo em uma nova era de cautela e de equilíbrio baseado no poder nuclear. Com certeza, os anos 50 são realmente o início desse mundo pós-Segunda Guerra, em que o cenário global ficou marcado por essa bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Europa foi dividida literalmente com o surgimento da Cortina de Ferro, separando o bloco ocidental, apoiado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, sob a influência soviética. Nesse período a gente vê o início da Guerra Fria, com uma competição ideológica, militar e tecnológica entre as duas superpotências. Os anos 50 também são marcados pelo Plano Marshall, ajudando a reconstruir a Europa Ocidental, pela formação da OTAN e pelo início de conflitos em regiões periféricas, como a Guerra da Coreia, que foi um dos primeiros grandes confrontos dessa nova ordem mundial. Então, os anos 50 são realmente o começo desse mundo bipolar, com as duas superpotências competindo por influência global e definindo as dinâmicas geopolíticas da segunda metade do século XX. Com certeza, você tocou num ponto bem importante. Nos anos 50 e 60, muitas das guerras que aconteceram foram de fato conflitos por procuração, ou seja, guerras em que os dois grandes blocos, os Estados Unidos e a União Soviética, apoiavam lados opostos sem se enfrentarem diretamente. A Guerra da Coreia, que começou em 1950, é um exemplo clássico disso. Ela deixou a Península Coreana dividida entre o norte, apoiado pela União Soviética e pela China, e o sul, apoiado pelos Estados Unidos. E essa divisão dura até hoje. Esses conflitos por procuração também aconteceram em outras partes do mundo, como no Vietnã, na África e na América Latina. Então a Guerra da Coreia foi um dos primeiros grandes exemplos dessa dinâmica da Guerra Fria, em que os dois blocos testavam suas influências e suas forças em territórios de outros países, com consequências que, como se disse, perduram até hoje. Com certeza, você resumiu muito bem. A Guerra Fria não foi só uma disputa militar ou geopolítica, mas também um enorme embate ideológico e até civilizacional entre dois modelos de mundo. De um lado você tinha o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, que defendia a democracia liberal e a economia de mercado. Do outro, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, defendendo um modelo de economia planificada e o sistema político de partido único. Esse embate ideológico pegou a cultura, a filosofia, a economia, e realmente muitos pensadores, filósofos e economistas dedicaram muito esforço a entender e a debater essas duas visões de mundo. Então sim, esse foi um dos grandes eixos de reflexão e de tensão no século XX, com enormes implicações que se desenrolaram ao longo de décadas. Claro, na América Latina, no ano 50, o cenário também foi bastante influenciado por essa dinâmica da Guerra Fria. Muitos países da região estavam passando por transformações políticas e sociais, e a influência dos Estados Unidos era bem forte, justamente por causa do contexto de tentar conter o avanço de ideias socialistas ou comunistas na região.
A gente viu, por exemplo, o surgimento de movimentos nacionalistas e reformas em alguns países, enquanto em outros houve golpes militares apoiados ou influenciados pelos Estados Unidos para garantir governos alinhados com o bloco ocidental. Então, os anos 50 na América Latina foram um período de certa instabilidade e de busca de caminhos próprios, mas sempre sob essa sombra da influência externa e das tensões da Guerra Fria. Claro, na Ásia dos anos 50, o cenário também era bastante marcado pelas consequências da Segunda Guerra Mundial e pelo início da Guerra Fria. Por exemplo, a Guerra da Coreia, que começou no começo dos anos 50, foi um dos grandes conflitos que dividiu a Península Coreana e deixou marcas que duram até hoje. Além disso, houve processos de descolonização em várias partes do Sudeste Asiático. Países como a Indonésia conquistaram sua independência e o Vietnã começou seu próprio caminho, que mais tarde levaria à Guerra do Vietnã. Além disso, a China, que havia passado pela Revolução Comunista em 1949, estava se consolidando como um novo Estado comunista, ou começando a ter influência na região. Então, nos anos 50, a Ásia estava nesse processo de redefinição pós-guerra, com independências, conflitos regionais e a influência das duas superpotências moldando a política do continente. Exatamente, você está certo. Até o início dos anos 50, a China realmente tinha um papel mais secundário na dinâmica geopolítica global. Ela havia passado por um longo período de instabilidade interna, guerra civil e a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Foi só depois da vitória comunista, em 1949, com Mao Tse-tung no poder, que a China começou a se reestruturar e a ganhar um papel mais destacado. Nos anos 50, ela ainda estava consolidando o poder internamente e começando a ter uma influência regional, como no apoio à Coreia do Norte na Guerra da Coreia. Mas o grande crescimento da relevância global da China viria mesmo nas décadas seguintes, à medida que ela se desenvolveu e se integrou mais à economia mundial. Com certeza, a Revolução Comunista Chinesa foi um processo bem traumático e transformador para a China. Quando os comunistas liderados por Mao Tse-tung tomaram o poder em 1949, eles iniciaram uma série de mudanças profundas na estrutura social e econômica do país. Houve a coletivização da agricultura, reformas agrárias e uma tentativa de industrialização rápida com o chamado Grande Salto Adiante. Essas mudanças tiveram um impacto muito grande na vida da população, causando rupturas sociais, dificuldades econômicas e, em alguns momentos, crises humanitárias graves, como a Grande Fome que aconteceu durante o Grande Salto Adiante. Então, sim, foi um período de transformação muito intensa e muitas vezes traumática, que redefiniu as estruturas da sociedade chinesa e colocou o país num caminho que levaria décadas para se estabilizar e se tornar a potência que a gente conhece hoje. Sim, exatamente. Foi nesse período, nos anos 1950, que a China consolidou o controle sobre algumas regiões, como o Tibete, e também sobre a Mongólia Interior, que já era parte da China, e a região de Xinjiang, que é de maioria uigur. O caso do Tibete é bastante emblemático, porque em 1950 o exército chinês entrou no Tibete e ao longo da década houve uma incorporação forçada dessa região ao território chinês, algo que gerou bastante controvérsia e resistência local. Esse foi o momento em que o governo comunista estava tentando unificar e consolidar o controle sobre todas as regiões periféricas, e isso realmente aconteceu nos anos 50. Claro, entrando um pouquinho nessa região ali do Nepal e do Afeganistão, nos anos 50, a gente vê um cenário um pouco diferente. O Nepal, por exemplo, era uma monarquia que estava passando por algumas mudanças internas, mas não tinha um papel tão central na geopolítica global. Ele estava ali mais na sua própria dinâmica local, regional. Já o Afeganistão, nos anos 50, ainda era um reino e estava tentando manter uma certa neutralidade entre as influências da União Soviética ao norte e do Paquistão e do Ocidente ao sul. Essa era uma época em que o Afeganistão ainda não estava no centro dos grandes conflitos da Guerra Fria, mas isso iria mudar nas décadas seguintes. Então, nos anos 50, tanto o Nepal quanto o Afeganistão estavam mais focados em suas questões internas e regionais, sem ainda serem grandes protagonistas no tabuleiro global. Ah, com certeza. Nos anos 50, o Irã foi um palco bem interessante e também tenso. Nesse período, o Irã estava passando por uma crise política bem grande por causa da nacionalização do petróleo. O primeiro-ministro da época, Mossadegh, nacionalizou a indústria do petróleo, que antes era controlada principalmente pelos britânicos. Isso gerou uma crise internacional, e acabou resultando, em 1953, em um golpe apoiado pela CIA e pelo Reino Unido, que tirou Mossadegh do poder e fortaleceu o Shah do Irã, que era o mais alinhado com o Ocidente. Então, nos anos 50, o Irã foi um exemplo dessa dinâmica da Guerra Fria e do jogo de poder em torno de recursos estratégicos, como o petróleo. Nos anos 50, a Rússia, ou melhor, a União Soviética, estava bem no coração do período da Guerra Fria. Internamente, a União Soviética estava sob o governo de Stalin, até 1953, quando ele morreu, e depois começou um processo de desestalinização com Nikita Khrushchev. Isso trouxe algumas mudanças internas, como uma certa abertura em relação ao período mais repressivo de Stalin, mas a União Soviética continuava sendo uma superpotência comunista, competindo com os Estados Unidos.
Externamente, a União Soviética estava expandindo sua influência no leste europeu, consolidando o bloco socialista e também apoiando movimentos de libertação e governos alinhados em outras partes do mundo. Então, nos anos 50, a União Soviética estava nesse papel central de uma das duas superpotências que moldavam o cenário global.